Sejam muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar continuidade à nossa programação, né? Trazendo aqui os debates necessários que precisam ser feitos dentro da esquerda e principalmente aí dentro da classe trabalhadora. Queremos ser um canal, né, para poder contribuir, na luta, né? Como todo mundo fala. Então, o meu convidado de hoje é o Giovanni Romão, né? A gente vai conversar aí um pouquinho a situação de Pinda, mas também um pouco também de política nacional, né? Para entender como que ele está vendo essa realidade, né? Tudo bem, Giovanni? Antes da gente começar, por favor, se apresente. Bom dia, Guilherme. Bom dia para quem está nos assistindo aí. Bom dia, boa noite, né? Dependendo do horário que o pessoal está nos assistindo. Eu sou Giovanni Romão, estou presidente do Pessoal Pinda desde agosto, né? Sou jornalista desde 2009, atuo numa agência de comunicação e tenho também um blog chamado Blog Papo Sem Censura, que desde 2008 a gente faz a cobertura aí da política municipal de Pindamonhangaba, acompanhando todas as sessões de Câmara, e faço a coluna de política dentro da Ótima FM todas as quartas-feiras, repercutindo justamente o que acontece nos bastidores da política e também no legislativo aqui da cidade. Perfeito, maravilha. Você citou aí, né, que você cobre esse mundo. Eu queria te perguntar, então, para começar o nosso papo, né, como que é, né, dentro dos bastidores aí da política de Pindamonhangaba? Bom, aqui, o Guilherme, a gente tem uma política bastante conservadora, né? Acho que a gente pode colocar nesses termos. Há muito tempo que o campo progressista não tinha um espaço na Câmara de Vereadores. Hoje o Partido dos Trabalhadores tem um vereador ocupando uma cadeira ali dentro do Legislativo. A sua atuação aí, a gente poderia entrar aqui e ficar questionando se tem sido uma atuação no campo progressista ou não, mas eu acho que esse não é o objetivo. Em termos de representatividade, eu acho que é essa, né? Os partidos de direita, os tradicionais partidos de direita, ocupam hoje os espaços institucionais da cidade, né? O prefeito e o vice, né? O prefeito é do PL, o vice é do PSL, né? PL para onde tudo indica irá o presidente da República, Jair Bolsonaro. A gestão aqui é muito próxima de dois deputados que são do PL, né? Tanto no nível estadual quanto no nível federal. E a Câmara de Vereadores é ocupada por partidos como o próprio PL, Republicanos, Podemos, né? Então, quem ocupa os espaços institucionais da política de Pinda é bastante conservador, né? E isso se reflete nos projetos de lei que são aprovados aqui. A gente acabou de sair, eu até atrasei um pouquinho para chegar para a gravação, que estavam discutindo hoje a aprovação do plano diretor do município, a renovação do plano diretor para os próximos 10 anos, né? E uma das emendas propostas por um vereador e aprovada por todos retira do plano diretor, já tinha no plano diretor atual, retira do próximo, a perspectiva do imposto e do IPTU progressivo, né? Que é justamente o foco do uso social das propriedades, né? Então, não retirou a perspectiva de ter, pode se fazer por meio de lei específica, mas isso era previsto no plano diretor antigo e agora retira desse plano diretor. Então, é nesses níveis que está conduzindo a política aqui de Pindamonhangaba, cada vez mais pró-privado, cada vez mais pró-segurança pública, com foco na repressão e na ostensividade das guardas civis e da polícia em atuação aqui na cidade. Ô, Giovanni, você citou, né, do Vela, né? Você falou aí do vereador do PT, o Vela, que inclusive já esteve aqui já no mesa de debates, mas acho que seria importante, né, um canal a gente ter críticas, debates dentro da própria esquerda, por isso chama o nome mesa de debates. E eu queria te perguntar assim, você falou da atuação do Velas, inclusive questionando algumas coisas, eu queria que você colocasse. Bom, vamos pontuar, né? Vamos falar de hoje, começar por hoje. Essa emenda teve o voto favorável do vereador Edivelto Vela, tira, né, a perspectiva do imposto progressivo, né, o uso da propriedade enquanto bem social, algo previsto na Constituição, algo que o campo progressista e a esquerda tanto debatem, né? Ele aprova, por exemplo, ele dá o voto favorável a essa emenda. Nós tivemos aqui, não muito tempo atrás, Guilherme, a aprovação das diretrizes da futura licitação do transporte coletivo da cidade. Para você ter uma ideia, a Pinda não tem um conselho de transporte aqui. A gente não tem um conselho de transporte constituído, a gente tem aprovado na Câmara, mas ele não foi constituído. E a Câmara aprovou, com o voto, mais uma vez, dele, contando com um dos votos do vereador Edivelto Vela, que aprova essas diretrizes.
passando por cima de um conselho, né, que não foi criado, né? Se a gente pegar eu não sei se você é de São José, Guilherme, mas em São José a gente teve uns 2 anos atrás, a prefeitura tentou aumentar o valor da passagem de ônibus e a justiça barrou justamente porque não tinha conselho. Você imagina fazer uma nova licitação sem conselho constituído, né? Sem conselho popular para debate sobre o tema. Dos artigos dessas diretrizes possibilita a empresa que vencer a licitação a privatizar, terceirizar todas as funções, inclusive de motorista e de cobradores. Então, assim, é uma catástrofe o projeto que foi aprovado e contou com o voto do vereador. Agora, recentemente, também não faz um mês, a Câmara aprovou por 10 votos a 0 o plano plurianual da Prefeitura, né, que é o planejamento da Prefeitura para os próximos 4 anos, de 22 até 25, sendo que o maior aumento está na pasta de segurança pública, 31% de aumento em segurança pública, com o secretário de segurança falando em academia para transformar as barrigas salientes dos guardas civis em músculos, falando em estande de tiro, falando em aumentar o canil para colocar cães farejadores em ônibus. 31% de aumento de segurança pública, 0,1% de aumento para a cultura. Queda no orçamento previsto para habitação, estagnação no orçamento da assistência social. E esse plano plurianual foi aprovado com o voto do vereador Elivelto Vela, que nem se posicionou no microfone em críticas ao projeto. Então, são esses pontos muito objetivos que a gente questiona qual tem sido a postura do vereador ali durante as suas atuações na Câmara de Pindamonhangaba. Perfeito, maravilha. Inclusive, isso aí seria uma pauta interessante aí para, né, posteriormente, né, tentar entender aí a posição do vereador, né, inclusive convido, né, o vereador, por acaso, se o vereador vê essa entrevista, convida ele aqui se posicionar, né, perante, né, as críticas colocadas. Mas, enfim, né, você falou aí, né, dele e tal, aí acho que caberia a gente fazer uma discussão aí um pouquinho maior, né? O que está acontecendo aí com o PT? O Partido dos Trabalhadores é um partido que tem uma atuação na cidade, né? Já foi um partido que foi governo na gestão do João Ribeiro, ele foi subprefeitura, que eles tiveram toda a instrumentação de subprefeitura, estiveram fora dos campos institucionais, como eu falei, desde 2004, quando eles fizeram 2 cadeiras de vereadores, mas é um partido que tem se reconstruído na cidade em termos de ocupação de espaços institucionais, né? É um partido que é um partido de luta, a gente conhece bem, eu tenho um grande respeito enquanto militante do campo progressista, né, do campo da esquerda, eu tenho um grande respeito pelo Partido dos Trabalhadores, por sua militância, 40 anos de história, né, e aqui no município eles têm também se reorganizado, né, tanto que ocuparam a cadeira, o próprio vereador Elivelto Vela é pré-candidato a deputado estadual, então tem feito as suas lutas, né, nos campos e espaço de debate, mas eu foco muito na atuação específica que o vereador tem ali durante as sessões de Câmara, nas votações especificamente. Agora, o Partido dos Trabalhadores é um partido que tem uma história de luta e aqui na cidade tem muitos militantes que atuam, né, que estão em diferentes lutas aí nas mais diferentes frentes, que a gente sabe que os campos de resistência são os mais amplos possíveis para a gente estar enfrentando, que a gente está enfrentando nesses tempos atuais. Você acha que esse conservadorismo aí, né, da cidade, né, esses monte de vereadores aí dos partidos de direita pressiona o vereador do PT a ter essas posições meio contraditórias, meio complicadas? Inclusive, até quando eu faço essas críticas, que são críticas muito pontuais, muito objetivas, né, tendo também essa compreensão, e a gente precisa ter essa compreensão, de que ser vereador numa cidade como Pindamonhangaba não é fácil, né? E assim como em muitas outras cidades do Vale do Paraíba, que são cidades conservadoras, você é minoria ali dentro. Só que eu entendo que quando a gente assume aquele espaço institucional, a gente já tem que assumir com essa perspectiva de que eu vou ser minoria, né? De que as minhas demandas muitas vezes não vão ser cumpridas, né? E eu tenho que estar disposto a encarar essas dificuldades, né? Eu tenho que estar disposto que os meus projetos não vão passar, né? Eu tenho que estar disposto que eu vou ser a voz isolada daquela discussão, né? Por quê? É aquilo que eu sempre digo, né? Quando a gente vai para o microfone de uma Câmara, eu penso isso, né? O espaço do parlamento, eu não estou falando da Câmara de Pinda, mas o espaço do parlamento. Quando você vai para aquele microfone e a sua voz, ela deixa de representar a voz de uma coletividade de luta, então você começa a perder a perspectiva do porquê você ocupa aquele espaço, né? Então, o que eu acho que é um pouco mais da compreensão é isso. Eu estou indo para um ambiente
onde eu vou ser, de fato, minoria, né? Onde eu vou ter projetos barrados porque eu não vou conseguir fazer composição. E o vereador Erivelto Vela, ao que parece, caminhou por uma perspectiva de conseguir ter um grupo ali dentro da Câmara também e, eventualmente, ter as suas demandas pontuais atendidas dentro da política aqui municipal. Certo. E, né, ainda nesse ponto aí, né, o pessoal também tem uma política bastante parlamentar, né? Nesse último período, eu acho que é de comum acordo, né, que eu vejo que existe bastante parlamentares aí do pessoal, a bancada parlamentar do pessoal, seja no âmbito nacional, no âmbito estadual e até municipal, está crescendo bastante. Isso não serve de alerta aí para o partido, né? Como ter uma atuação parlamentar aí distinta do que essa? Exatamente, esse é o ponto que eu trouxe aqui, né? Compreender de que nós somos uma bancada minoritária, né? É compreender que os nossos espaços de luta são junto aos grupos organizados, né? Eu vou pegar aqui um exemplo de um mandato que eu tenho uma grande admiração, né? Não estou dizendo que seja um mandato perfeito, mas eu tenho uma admiração para trazer um exemplo de como é que você faz a luta quando você é minoria nesses espaços institucionais, que é o mandato do Carlos Gianazzi, em São Paulo, né? Ele é um deputado estadual que busca, junto às bases às quais ele defende, então, por exemplo, a categoria dos servidores públicos, dos professores, ampliar a luta, né? Entender que a luta não é por dentro só da institucionalidade, ela tem que ser por meio da mobilização popular, por meio das categorias organizadas. Então, é isso que faz toda a diferença. Até faço um paralelo aqui, que o vereador Velas disse no começo da sessão, né? Que as sessões na Câmara de Pinda estão acontecendo no período da tarde. Né? Ele fala, eu queria que fosse no final da tarde, porque eu queria as pessoas aqui dentro, pressionando os vereadores. O mandato de esquerda, o mandato popular, o mandato progressista precisa, né, desse apoio popular. E nós, que eu digo o nosso campo, quando ocupa esse espaço institucional, tem que entender, eu sou minoria na institucionalidade, então eu tenho que buscar para fora trazer as lutas que já são lutas históricas, né? Então, eu acho que para o PSOL, olhando para a questão que você trouxe das bancadas do PSOL, é a compreensão de que nós somos maioria, né? Mas de que as lutas que nós representamos no campo institucional, elas são muito maiores e tem muita gente por trás para dar respaldo e amparo nessas disputas de narrativas e ideias aí. Perfeito, Giovanni. E outra coisa que eu queria te perguntar, né? E qual é o peso aí do bolsonarismo dentro da cidade? Olha, na eleição de 2018, eu até queria só fazer um parênteses em relação à sua última questão, Guilherme, lembrar do mandato da Irundina, né, em São Paulo, no início dos anos 90, que quando ela foi perguntada uma vez, como é que você vai governar se você tem minoria na Câmara? Ela falou, eu vou governar com o povo, né? Então, essa é a perspectiva que a gente tem que lançar à luz sobre a questão da gestão participativa, né? O quanto isso é importante para você conseguir vencer até esses engessamentos da institucionalidade, né? Ela não foi reeleita por uma série de fatores, mas fez um mandato, de fato, dentro das suas perspectivas de narrativa e daquilo que ela acreditava em termos de programa. Agora, já entrando nessa questão que você trouxe em relação ao Bolsonaro, ele foi eleito em Pinda com 79%, quase 80% dos votos, né? É uma votação bastante expressiva, mas dizem que tem pesquisas por aí, pesquisas de partidos, etc., que já mostram uma rejeição dele em Pindamonhangaba na casa de 53%, né? Isso, acho que é um reflexo um pouco do que vem acontecendo de forma geral em todo o país, né? O Bolsonaro vem se desgastando por tudo que ele representa, a má gestão da pandemia, a sua política econômica está cada vez mais clara que é uma política econômica para uma minoria elitizada do país e etc. e tal. Então, todos os argumentos, eu acho que de alguma forma eles vão refletindo, ainda que o interior seja conservador e numa disputa, talvez, né, 2022, esse tema antipetismo ainda tem algum reflexo, por exemplo, pensando aí no Lula como principal candidato do campo progressista, que o antipetismo ainda tem um peso, mas o Bolsonaro já se desidratou bastante desde 2018. Perfeito. Você falou aí do Lula, né? E você falou de governar com o povo, né? Eu ando acompanhando, né, com bastante preocupação, né, diga-se de passagem, inclusive até fiz um texto falando sobre isso, né, de algumas possíveis alianças, né, com a direita, né, que o Lula pretende fazer, tendo sua expressão mais clara, colocar o Geraldo Alckmin, né, como
vice-candidato, né? Inclusive, alô aí, Luciano, caso você estiver assistindo essa entrevista, Luciano, que é um amigo aqui do canal Café e Cachimbo, né? Que, na qual eu já tive a oportunidade de participar, né? Um petista, claro, que apoia a candidatura do Lula, entendo as razões e tal, mas em geral do Alckmin não dá, né? O, então, Giovanni, isso não, se governar com o povo, né, não seria um alerta aí para a candidatura do Lula, porque, né, o que a gente vai ver é a repetição dos mesmos erros, né, que o PT cometeu. Bom, eu vou responder até a partir da perspectiva do PSOL, né? O PSOL tirou, no seu último congresso, a perspectiva de uma unidade de esquerda, né? Então, até o partido não ter um candidato próprio, está dentro de uma perspectiva de ser uma candidatura do campo da esquerda, né? A gente vai definir esse tema lá em março do ano que vem numa conferência eleitoral. Agora, realmente, você colocou bem, se o Lula faz uma aliança com o Alckmin, está muito claro que essa aliança não é no campo da esquerda, né? Nós estaríamos falando de unidade da esquerda com essas duas figuras encabeçando uma chapa, né? Estou falando isso pelo Alckmin, é claro. Agora, eu falei, uma vez me falaram, vocês sempre falaram isso, tem que cobrar autocrítica do PT, por que o Lula errou? Eu falei, gente, o Lula, a gente pode ter milhões de críticas a ele, mas o Lula nunca enganou ninguém, né? Em 2002, quando ele venceu, vide a carta aos brasileiros, que não foi aos brasileiros, foi ao mercado. Então já tem sido dito que o Alckmin é uma nova carta aos brasileiros, né? Ou seja, uma nova carta ao mercado de que podem esperar mais uma vez o Lulinha Paz e Amor, o Lulinha que vai querer dentro do orçamento incluir a perspectiva das classes menos favorecidas economicamente, mas que o mercado vai continuar tendo seus espaços de ganho, né? Então, acho que a gente tem que acompanhar os próximos tempos. Eu acho que a esquerda, o campo progressista, tem uma grande chance de sair fortalecido, de entrar fortalecido para essa eleição de 22. O Lula tem diversos nomes no campo progressista, PSB, PCdoB, para fazer essa aliança, inclusive até o PSOL, a gente pode colocar nessa discussão, apesar de que é mais difícil fazer uma aliança PT-PSOL no nível nacional, mas o Lula tem essa grande perspectiva, até pelo poder que ele tem popular, né? O poder popular, poder de massas, as pesquisas mostram isso, né? Então, ele vai fazer a escolha dele. Claro que para governar com tranquilidade, ele fazer essa parceria aí, vamos dizer, com o mercado é mais tranquilo, mas eu acho que ele tinha que ir para um tudo ou nada aí, porque realmente é o seu resgate político depois da sua prisão absurda que foi aí comandada pelo Moro, né? Então, certo. Mas aí eu te pergunto, né? Para mim já, assim, para quem está de fora, né, é meio claro, né, que o pessoal, né, tende a apoiar a candidatura do Lula para 2022, né? Assim, caso houver uma chapa Lula e Alckmin, o pessoal vai lançar uma candidatura própria? Então, aí eu já não posso, eu não posso dizer pelos debates que ainda estão por acontecer, né? Que devem se definir em março. O que a gente tirou de Congresso, o que foi orientado, não vamos definir agora em busca de uma unidade de esquerda para a eleição de 22, né? Então, essa é a perspectiva que se tem. Eu entendo que o debate ficará bastante acalorado se essa unidade de esquerda tiver aí algumas azeitonas no campo da direita, né? Então, acho que vai ficar um pouco comprometido esse debate, mas acho que a gente tem que esperar as deliberações do partido aí para março, mas a tendência é essa. Se espera por uma unidade de esquerda, mas sempre sabendo que o compromisso maior, é claro, é retirar Bolsonaro. Tem como. No seu entendimento, o pessoal entregaria, né, fazeria parte do possível governo Lula? Não, essa perspectiva não está colocada, né? Até há uma brincadeira, né? O pessoal se torna oposição assim que o Lula vencer a eleição, né? Claro que é uma brincadeira porque é uma oposição no sentido programático da palavra, né? Mas a aliança, se acontecer, é uma aliança tática eleitoral, né? Ela não passa por uma composição de governo, pelo menos pelo que ficou debatido aí no Congresso no primeiro momento. Entendi. Agora, indo um pouco aí para as questões aí da cidade, né? Eu queria que você primeiramente explicasse aí para a gente como que funciona, como que é a esquerda aí de Pinda, né? Como que é a composição? A esquerda em Pinda, ela tem se... Porque também a gente fala esquerda,
eu estou falando a partir da perspectiva de partidos, né? Mas a esquerda, enfim, ela vai para além da questão partidária, você tem as organizações de movimentos, né? Então, a esquerda em Pinda hoje, vou começar a partir da perspectiva de partidos, né? É uma esquerda que tem se reorganizado, né? Se a gente pegar, por exemplo, a eleição de 2016, a esquerda teve 3 candidatos ao parlamento, né? Ao legislativo, aí, 2 candidatos do PT, uma candidata e um candidato, e uma candidata do PSOL, né? Fechando aí nesses 2 partidos que navegam mais no campo. Agora, nós pulamos para 2020 com o PT chapa completa, 17 candidaturas, e o PSOL com 9 candidaturas, né? Então, isso mostra um salto de disposição, inclusive, da militância partidária do campo da esquerda em fazer o embate político, né? A esquerda tem ocupado mais espaços nos conselhos municipais aqui na cidade, né? Diversos conselhos de cultura, comunidade negra, mulher, saúde, enfim, agora não me lembro mais, mas ocupando espaços de conselhos, né? Ocupando esses espaços de debate, e os coletivos também culturais, né? E tem uma coisa que é muito interessante que aconteceu a partir de 2018, né? O advento do Bolsonaro, né? Essa catástrofe que tem sido o bolsonarismo nesses últimos 3 anos, também lançou muitas pessoas a esse posicionamento. Boa, qual campo de fato eu sempre ocupei? Né? Então, isso tem levado a uma organização. Tanto que nos últimos 4 meses nós organizamos atos de Fora Bolsonaro com número de legendas, né? PT participou dos 2 primeiros, depois não participou dos 2 últimos, mas PSOL sempre, PCB, muito bem organizado aqui em Pinda, inclusive tem se organizado muito no Vale do Paraíba, o PCB. O PCdoB é um partido que a gente tem um bom diálogo, apesar de não estar organizado em termos de militância aqui em Pinda, mas tem um bom diálogo, tem os conselhos, pessoas que militam por dentro de conselhos, tem os movimentos sociais, nós temos aqui sindicatos, né, a CUT, os sindicatos metalúrgicos, enfim, assim, temos a esquerda se reerguendo, né, se reconstruindo na cidade nesses últimos 5 anos, podemos dizer assim. Certo. Você falou desses conselhos, qual que é o papel desses conselhos e como que funciona? Bom, os conselhos municipais, eles têm o papel de debater justamente políticas públicas, né? Por exemplo, o Conselho de Saúde, se a gente pegar a importância do Conselho de Saúde, é um projeto de lei que mude alguma coisa na saúde ou que fale sobre uma nova contratação de uma empresa terceirizada, não pode ir para a Câmara sem a apreciação do Conselho, né? Então, essa é a importância do Conselho, que tem a participação da sociedade civil, inclusive. O mesmo acontece com o Conselho da Comunidade Negra, que debate políticas públicas nesse campo. Você tem o Conselho de Cultura, que debate políticas públicas, que é um órgão, inclusive, de gestor, né, em parceria com a Prefeitura, do Fundo de Cultura, que é um instrumento de distribuição de recursos da cultura para os fazedores de arte e cultura. Então, os conselhos eles são constituídos pela sociedade civil. É claro que nós, do campo progressista, estamos buscando ocupar também esses espaços para levar esse debate mais democrático de políticas públicas numa cidade ainda bastante conservadora como é Pindamonhangaba. E a direita costuma muito querer ocupar esses espaços porque, né, eu não sou um cara que entende totalmente dessa discussão mais a fundo, né? Mas o que eu percebo, né, que, por exemplo, inclusive conselhos relacionados a criança, né, questão relacionada à violência, né, tem muito grupos de direita e extrema direita participando, né? Então, eu queria te perguntar, né, se tem esse embate aí em Pinda. Tem muito, muito, muito. Se a gente pegar até a última eleição do Conselho Tutelar, não sei como é que foi aí para o lado de vocês, mas aqui também os setores conservadores, igrejas, etc., entraram muito fortes na disputa do Conselho Tutelar. De alguma forma, isso também impulsionou o campo progressista, né? A gente tem ali 2, 3 pessoas do campo progressista também ocupando espaço no Conselho Tutelar. Mas isso acontece direto. O Conselho de Saúde em Pinda hoje é um conselho que a gente tem que olhar com muito cuidado, porque está extremamente comprometido, extremamente aparelhado à gestão municipal e também a alguns setores conservadores da sociedade. Então, a direita, talvez até com mais astúcia do que a esquerda, já ocupa esses espaços de conselho há mais tempo, né? Em cidades grandes, capitais, a esquerda já tem mais essa mobilização das suas bases e ocupação desses espaços. No interior, isso ainda acontece de forma ainda discreta, mas a gente já avançou muito aí nos últimos anos. Perfeito, né? E esse volta ao plano diretor, né? Aqui em São José, né? Principalmente em São José, a gente acompanha bastante aí o problema dos bairros irregulares, né? Que
né, que são esquecidas aí pela prefeitura, principalmente os bairros, né, periféricos aí, os bairros, né, da classe trabalhadora. Como que é essa questão aí em Pinda, né? Existe algum debate, está pautada a regularização fundiária aí para quem precisa ou não? Esse debate da regulação fundiária até avançou, podemos dizer, razoavelmente nos últimos anos, se a gente comparar os anteriores. Então, tem um debate sobre isso, né, acontecendo de certa forma. Tem aqui, acho que, se eu não me engano, um projeto que chama Meu Bairro Legal, que é um projeto justamente que leva esse debate da regularização e as instrumentações para regularização fundiária nos bairros. Então, a gente já teve alguns avanços nos últimos anos nesse aspecto. Agora, uma coisa que preocupa muito em Pinda, mais do que essa questão da regularização, é o avanço de propriedades irregulares em áreas de preservação ambiental, né? Isso em Pinda acontece de forma muito acelerada nos últimos anos também. Então, assim, enquanto áreas de regularização fundiária são um sofrimento para conseguir avançar, né? As políticas de regularização fundiária são um sofrimento principalmente para as pessoas de baixa renda, o avanço de propriedades privadas, né, de alto valor em áreas de proteção ambiental e muitas vezes até em áreas não regularizadas, né, avançam assim de forma, a especulação imobiliária avança de forma absurda, com muita dificuldade do poder público em fazer a fiscalização dessas situações, né, que na zona rural, então, de Pinda, isso tá fora de controle totalmente, né, mas tem, em termos de regularização fundiária, isso tem avançado de certa forma nos últimos anos, talvez não a contento na velocidade que a gente sempre espera, mas de alguma forma avançou. Essa contradição aí que você coloca, eu queria que você opinasse por que que ela acontece. A especulação, né, atua de forma livre e, enquanto isso, a regularização fundiária, né, apesar de estar avançando aí em Pinda, né, tem seus entraves. Acho que a gente não precisa nem aprofundar muito, né, o Guilherme? Acho que é muito o que reflete a quem as leis desse país valem, né? De fato, né? Para quem são feitas as políticas públicas, de fato, e para quem são feitos olhos, vistas grossas, muitas vezes, né? Então, isso nos interiores ainda acaba sendo até mais acentuado, né? Uma elite minoritária, né? Que é minoritária, ela está sendo sempre beneficiada, seja com vista grossa ou seja até com instrumentações de regularização para essas situações absurdas, né? Vou contar só uma história. Tem um bairro aqui em Pinda, na zona rural, que os moradores ali vivem, são mais ou menos 50 famílias, já há muitos anos. O bairro foi construído em torno de uma fábrica, que depois veio à falência. Esses moradores não receberam, né, direitos trabalhistas após a falência dessa fábrica, mas ficaram com o direito à terra, né, a utilizar aquela terra. E naquele bairro, a especulação imobiliária com chácaras tem avançado de forma absurda, e essa comunidade briga há muitos anos na justiça para conseguir finalizar a regularização dos seus espaços, né? Enquanto as chácaras estão avançando para dentro do bairro, né, do asfalto para dentro do bairro, porque o bairro é mais no final da propriedade, assim, é mais no fundo da propriedade. As chácaras avançam numa velocidade e o tema, né, da discussão ali da regularização dessas casas, dessa comunidade, a passos bem, bem lentos. Mas isso diz respeito a quem são feitas as leis e as morosidades nesse país, né, que é uma minoria elitizada. E quem está por trás aí da especulação imobiliária? Bom, aí são grandes empresários, né? Não dá para a gente nominar, né? Mas são grandes empresários, principalmente grandes proprietários de terra na zona rural. Isso tem de forma muito forte, né? Porque territorialmente Pinda é uma cidade muito grande, né? Na parte rural. A parte rural de Pinda é muito maior, inclusive, do que a parte urbana, né? Então, você tem aí grandes empresários, grandes proprietários de terras que fazem valer os seus interesses com mãos ali dentro do executivo, do legislativo, sempre conseguindo avançar as políticas que lhes interessam. Perfeito. Agora falamos aí um pouco aí de transporte público, né? Como que você avalia a atual situação do transporte em Pinda? Bom, Pinda, comentei sobre isso essa semana, inclusive, Pinda tem a maior passagem de ônibus, uma das maiores passagens de ônibus do estado de São Paulo, no bolso do usuário, né? R$ 4,40 o valor da passagem aqui em Pinda. Pinda não tem integração de passe, né? Não tem integração de linha. Então, a pessoa, se ela precisa de um ponto da cidade
que não tenha ônibus direto, ela tem que pagar 2 vezes, ida e volta, né? Aliás, 4 passagens. Para você ter uma ideia, eu gosto sempre de usar esse exemplo. Aqui em Pinda a gente tem um bairro chamado Feital, na zona leste do município, que se você olhar de cima a cidade, ele está ao lado, logisticamente ao lado de Moreira César, que é o distrito aqui da cidade, né? Mas uma pessoa, para ela pegar um ônibus e chegar em Moreira, ela leva quase 3 horas para chegar, porque o ônibus tem que fazer a volta porque não tem interligação de via, né? Então, assim, e às vezes tem que pagar 2 passagens, porque tem que descer no centro e pegar para Moreira e vice-versa depois. Então, é um absurdo. O contrato da empresa atual é vencido desde 2014, desde então ele vem sendo empurrado via aditivo contratual, e essa gestão atual, que foi reeleita em 2020, ela entrou com a promessa de que iria fazer a nova licitação. Fez audiências públicas em 2017, chegou a preparar um termo de referência para a nova licitação, criou o conselho, fez a lei de criação do conselho, que foi aprovada no começo desse ano. O conselho ainda não foi constituído, agora passaram em essa lei de diretrizes, que eu falei no começo do bate-papo com você, passaram a lei de diretrizes sem o conselho criado, mas pelo andar da carruagem, hoje já é dia 29 de novembro, não vai sair licitação também. Então, vai editar novamente o contrato com a empresa, e com um detalhe, esse ano a empresa ainda teve um subsídio da prefeitura de 2 milhões de reais, aprovado pela Câmara, inclusive, por unanimidade. A empresa alegou caixa deficitária em função da pandemia e vai receber 2 milhões de reais até o fim do ano, sendo que a contrapartida ali para o usuário que paga no dinheiro foi de 15 centavos na passagem, né? Então, é uma empresa que nada de braçada aqui em Pinda, com a conivência da prefeitura, que é a gestora do contrato, e com as vistas grossas da Câmara Municipal. Perfeito, né? O Giovanni, a gente sabe aí que ainda nessa toada aí da questão do transporte, né? A gente, né, um dos grandes problemas aí, né, que o transporte foi fonte aí de aglomeração, né? Local fechado e de transmissão aí do vírus. Ainda é, né, que a pandemia não acabou, né? Mas é assim, foi uma crítica constante aí em todos os lugares aí, né, de trabalhadores que usam o transporte público. Eu queria que você fizesse uma avaliação em relação a isso em Pinda. Como é que foi, né? Se teve alguma medida para evitar ou se não teve? Não, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Pinda, assim que decretou a pandemia, a empresa reduziu os ônibus, né? Logo de imediato. E ainda nós não tínhamos nem tido restrições do comércio ainda. Então, assim, as pessoas continuaram se empinhocando nos ônibus e assim seguiu por todo o período da pandemia. Inclusive esse ano, depois do subsídio. Porque uma das justificativas para o subsídio de 2 milhões até o fim do ano era de que a empresa iria aumentar o número de ônibus, o que não aconteceu. No horário de pico, principalmente, das 5 da tarde até as 19 horas, ou no período da manhã, quando as pessoas estão se deslocando para o trabalho, para estudar, os ônibus vêm lotados, principalmente de distâncias mais longas. Então, isso não aconteceu, fora que nós tivemos aqui o agravamento da precarização do serviço no sentido do profissional do próprio transporte, né, com a retirada de muitos cobradores de ônibus, o motorista tendo que fazer função dupla, né, de dirigir e de fazer a cobrança. Então, nenhum tipo de gestão diferenciada durante a pandemia. Os ônibus, de fato, aglomerados. E agora você tem aqui em Pinda vereadores, até isso aconteceu em algumas cidades, mas vereadores como o pastor Marco Maior cobrando o cancelamento do carnaval, né? Sendo que o Natal está aglomerando na cidade aqui, né? A cidade já está ficando aberta à noite, com uma aglomeração sem limites, e os ônibus aglomerados todos os dias. Então, quer dizer, parece que a cepa, né, ou enfim, o vírus, só circula no carnaval, que falta ainda 3 meses para chegar. Mas no ônibus, pelo jeito, não tem Covid, né? Certo. E já que a gente tocou nesse assunto, como está essa discussão aí na cidade? Eu, particularmente, acho que é um assunto muito mais complexo, né, do que aparenta, né, ser, né? Você falou aí, tem a questão do carnaval, eu acho que é uma questão também que envolve, né, se a gente vai atingir a cobertura vacinal ou não. Eu também tenho alguns questionamentos que levam a cancelar o carnaval, por exemplo, se algum louco anti-vacina vai chegar aqui no Brasil e começar a ajudar a espalhar a doença, né? E eu queria saber como que está essa discussão aí. Pinda vai cancelar, não vai cancelar?
Bom, olha, aqui teve um vereador que levantou isso, né? O vereador Pastor Marco Maior levantou essa questão do cancelamento aqui em Pinda. Alguns outros vereadores foram na onda, como foi o caso do vereador Magrão. O vereador Norberto trouxe essa questão, falou: não tem que falar de carnaval agora, tem que falar de Natal, né? O Natal está aglomerando também. Também acho essa discussão bem mais complexa, assim como você, Guilherme. Estão faltando ainda 4 meses para o carnaval. É claro que a pandemia não acabou, a vacinação precisa avançar mais ainda. Só que eu acho que a gente tem que esperar, tem que ser uma coisa de cada vez, né? Não dá para ir atropelando a perspectiva. Agora, Pinda não é uma ilha, né? Então, se todas as cidades da região cancelarem, como vem indicando que vão cancelar, acho que Taubaté já cancelou, se eu não me engano, São José cancelou agora, Pinda também não pode ser responsável de ser uma ilha, ser a única cidade a realizar o carnaval e todo mundo vir para cá, né? Atrás de carnaval. Então, tanto para a estrutura logística da cidade, quanto realmente para a proliferação do vírus, né? Então, eu acho que enquanto a pandemia ainda for uma realidade, as novas cepas que estão surgindo mostram isso, todo cuidado é pouco. Mas, antes da gente falar de carnaval, a gente tem que falar de todas as outras situações que já estão acontecendo hoje e que continuam gerando aglomeração, né? De como que nós estamos tratando a questão sanitária em período ainda de pandemia. Certo. Ô, Giovanni, né? Uma coisa que eu acho bastante, né? Eu acho, assim, eu também entendo também aí, falando nessa questão de carnaval, né, que existe muita hipocrisia nessa discussão, né? Porque principalmente aí pelos caras da direita que muitas das vezes foram ou os caras que não acreditaram aí na pandemia, ou foram os caras que, na verdade, né, foram os maiores defensores aí da chamada imunidade de rebanho pelo contágio, né? Eu queria saber, né, qual que foi a postura desses vereadores aí, você citou o nome aí do pastor, né, em relação à questão da abertura do comércio no momento que era complicado se abrir, né, o comércio numa pandemia, né? Esses caras foram a favor de abrir as escolas, né, em um período pandêmico, não foram, porque acho que, né, essas discussões, né, precisam ser pautadas, né? Você quer discutir o carnaval, vamos discutir o pacote completo, né? Exatamente, exatamente. Esse vereador, que é o pastor Marco Maior, ele até surpreendeu um pouco no período mais intenso da pandemia, quando ele fez discurso. Inclusive, ele chegou a usar uma vez a tribuna e disse: o que eu vou falar talvez não agrade os meus eleitores, mas não é momento de abrir, né, não é momento de descuidar, enfim. Então, ele tem um discurso até bem coerente pró cuidados sanitários na pandemia. Mas o discurso do carnaval você colocou bem, né? Ele é um discurso que cai, que soa muito bom no discurso conservador, no eleitorado conservador. Você ouvir o seu vereador dizer que não tem que ter carnaval, é o que eles gostariam, o que eles amam, né? Então tem toda a estrutura para dizer isso. Então acaba soando, ainda que seja um vereador que defendeu as medidas sanitárias quando tinha que defender, mas acaba soando hipócrita a partir do sentido dessas questões que você mesmo trouxe. Ônibus continuam lotados, né? Então, que cobrança que você tem feito enquanto vereador para que o executivo, enquanto gestor do contrato da empresa de ônibus, não permita aglomeração nos ônibus? A gente fala de distanciamento, eles estão falando de distanciamento na festa de Natal, ao ar livre. E o distanciamento dentro do ônibus? Quem está fazendo essa fiscalização? Né? Então, essa incoerência, na verdade, ela aconteceu durante todo o período de pandemia. Né? Quem podia estar exposto e estar aglomerado e quem não podia, ou quem a gente nem vê e deixa que assim seja. Né? Então, as pessoas que pegam o ônibus lotado, azar, basicamente. Essa era essa mensagem que acabava passando. Então, o discurso especificamente sobre o carnaval, ele tem, sim, muito da questão do discurso bonito para o eleitorado mais conservador, que não quer carnaval mesmo, de qualquer forma, com pandemia ou sem pandemia. Tem uns caras que querem acabar com o carnaval, né? Bobagem, né? O vereador, vamos falar de novo do Vela aqui, não queria falar de novo, mas vamos falar de novo. Hoje ele falou na sessão de Câmara que achava que não era momento de debater sobre a questão do carnaval, mas que ele concorda que não tem que ter dinheiro público para o carnaval. Né? Então, assim, você tem que ter dinheiro público para a segurança pública, né? Para investir em guarda armado, em totem de tiro, né? Com stand de tiro que eles chamaram aqui. Isso eu não discuto, mas vou falar que não tem que ter dinheiro público para uma manifestação cultural que é o carnaval, né? Que é uma das festas mais
clássicas do carnaval nacional, né, do carnaval brasileiro, né? Então, assim, do brasileiro, né, que é uma das festas mais clássicas do brasileiro, que é o carnaval. Então, é bastante incoerente todos esses discursos quando a gente ouve. Caramba, Bela, você vai querer privatizar a festa, né? Como vai acontecer a festa? Vamos colocar Aí, uma cervejaria para bancar a festa. vai tá ruim, Bela. Não, as coisas não funcionam assim, desse jeito. Enfim, né? Brincadeiras aí à parte, né? E como você avalia, né? Depois, né? De a gente estar aí no finalzinho de novembro, começo de dezembro, depois desse um ano aí de, né, pandemia, como que você avalia aí o combate aí da cidade de Pinda? Bom, Pinda, na verdade, assim, Pinda cumpriu com todos os decretos do Estado de São Paulo, então fechou quando tinha que fechar, abriu quando tinha que abrir, fez os reforços sobre a questão do uso de máscara, mas tem esses pontos que a gente colocou aqui que nunca foram olhados, né? Um ponto foi a questão dos ônibus, né? Então nunca se preocupou com o ônibus lotado aqui na cidade, em termos de controle para isso, e nas escolas também, a prefeitura tentou empurrar a abertura das escolas antes da vacinação está avançando, né? Inclusive, teve manifestação aqui, foi liderada por uma companheira nossa, a Érica Cândido, sobre a questão do não retorno às aulas sem a vacinação avançando para os profissionais da educação. Ela, inclusive, foi afastada de um cargo aqui depois que fez essa manifestação, de forma descarada. Uma semana depois, eles chamaram ela e afastaram ela de um cargo técnico que ela ocupava em uma escola. A perseguição aqui também é uma coisa muito, muito séria. Mas, assim, a gestão, de alguma forma, lidou bem, cumprindo os decretos estaduais, mas o prefeito também viajou para Porto Feliz para ver o tal do tratamento precoce em Porto Feliz. Nunca ficou explicada a saída dele para Porto Feliz, disse que voltou de lá com várias ideias, mas nunca explicou que ideias são essas. Nos documentos oficiais do município não tem a viagem dele para Porto Feliz, só na imprensa, que ele jogou via imprensa isso. Então, assim, muito balão de ensaio, né, muito negacionismo também rolando por aqui, e a vacinação aqui, depois que começou a avançar de certa forma em todo o país, aqui também avançou, né? Mas no começo a gente também teve muita dificuldade, com poucos postos de vacinação, pessoas aglomerando nas filas com dia de sol, pessoas aglomerando, quando tinha emenda de feriado, ficava 4, 5 dias sem vacinação acontecendo. Então, foi uma gestão longe da perfeição, ainda que tenha cumprido os mínimos dos critérios sanitários aí exigidos. Perfeito, Vela. E essa questão aí do tratamento precoce, né, que foi um dos grandes absurdos, pelo menos na minha opinião, em relação à pandemia, a prefeitura aí incentivou esse uso de tratamento, não incentivou, né? Como que foi a colocação nessa discussão? Pinda, logo no início da pandemia, nos primeiros meses de pandemia, soltou o tal do kit Covid, né? Que tinha, entre outras coisas, a tal da ivermectina. Inclusive, na época, eu pedi para a secretaria os dados. Isso foi no meados de 2020, começo de 2021. Eu pedi os dados de distribuição de ivermectina na cidade. No período pré-pandêmico, foram distribuídas 4.000 cápsulas de ivermectina. Depois que a pandemia começou, foram distribuídas 19.000 cápsulas. Então, Pinda, sim, atuou com tratamento precoce, né? Ainda que não tínhamos um prefeito com a postura do Bolsonaro de falar abertamente sobre o tratamento precoce. Mas isso foi praticado no município, né? Como eu disse, ele viajou para Porto Feliz. Inclusive, no começo da pandemia, quando ele anunciou o kit Covid, a deputada Isa Pena, do PSOL, chegou a oficiar a prefeitura pedindo mais informações sobre essa questão da distribuição da ivermectina aqui em Pinda. Então, por mais que não tenha sido um discurso radical, como foi o do Bolsonaro, de defender isso a cada entrevista absurda que ele dava, mas Pinda, sim, atuou de forma bastante irresponsável com essa distribuição desses medicamentos não comprovados cientificamente. E a população comprou? Bom, se a distribuição aumentou de 4.000 para 19, né, eu acho que a população de alguma forma comprou. Se utilizou um medicamento, a gente não sabe, mas que saiu do posto com esse medicamento, saiu, né? Então, acho que de alguma forma compra, sim. Eu conheci pessoas que tomaram, inclusive, preventivamente a ivermectina, né? Tomavam de 15 em 15 dias com a alegação de que era para manter a imunidade elevada, né? Então, parcialmente a população de alguma forma comprou, né?
É complicado, né? Essa alta, né, essa Medicação. automedicação, né, que muitas vezes é incentivada. E ainda nessa questão, você tinha algum documento registrado aí na prefeitura? Porque você citou essa viagem aí do prefeito, né? E acho que isso é interessante, assim, ou né, constou aí nos documentos oficiais da prefeitura a compra desse remédio? Não, não, constou a compra da ivermectina, né? Mas eles podem alegar que era para outra coisa, né? Eles podem alegar que era para outro tipo de doença. O que chama atenção é o fato de ter crescido muito de um ano para o outro, justamente coincidindo período pré-pandêmico com período de pandemia, né? Então, e a prefeitura logo no começo admitiu o tal do kit Covid, né? Mas, por exemplo, essa viagem para Porto Feliz que eu comentei, ele não soltou. Se você entrar no site da prefeitura, você não acha a viagem dele para Porto Feliz, né? Que é mais ou menos o que o Bolsonaro fez, né? O Bolsonaro saiu bradando essa coisa de medicamento, quais medicamentos, mas quando você pega o descritivo do Ministério da Saúde, eles são muito mais em linha com o que a Organização Mundial da Saúde exige do que o Bolsonaro bradava, né? Porque também tem essa coisa do discurso, mas eu também não vou colocar ali no papel para não caracterizar depois de forma... Eu não vou gerar provas contra mim mesmo, né? Então, o Bolsonaro é muito, muito especialista nesse tipo de comportamento. E aqui em Pinda, mais ou menos, caminhou por esse mesmo cenário aí. E, ô Giovanni, né, uma coisa que me chamou muita atenção, por exemplo, na cidade de São José dos Campos, né, foi que, né, um alinhamento, né, que pelo menos que eu entendi, naquela época eu entendi dessa maneira, muito mais próximo ao Bolsonaro do que, por exemplo, ao Dória, né, com as diferenças pontuais que cada um tem. Né? Para mim, o prefeito Felício Ramute estava muito mais próximo, né, às políticas do Bolsonaro de reapertura, né, imediata do que ao Dória, né, da política do Dória, que não é uma política de lockdown, a gente sabe muito bem disso, mas é uma política um pouco mais restritiva. Eu queria aqui saber, assim, né, pelo que tudo que você está me falando aí do prefeito de Pinda, ele é mais alinhado ao Bolsonaro? Totalmente mais alinhado ao Bolsonaro. Eu costumo dizer, ele é do PL, né? O prefeito daqui. Costumo dizer que a ida do Bolsonaro para o PL, e até para nós, em termos de narrativa aqui, é perfeito, porque agora não tem mais como distanciar os dois, né? Porque em termos de política, é a mesma proposta, é o mesmo pensamento. É claro que a gente compreende, enquanto cidadão e também falando de política, na narrativa política, a gente entende que você tomar medidas que não são populares não é tão fácil, né? Mas se faz necessário. O mundo inteiro tomando essas medidas e você vai dizer que o quê? Você, por seu pensamento que divaga sobre ideias, você não vai adotar, né? Então não é fácil tomar esse tipo de medida, mas é necessário. E o prefeito aqui da cidade, como o prefeito aí de São José, apesar, como eu disse para você, apesar dele ter seguido os decretos estaduais e tentava jogar para o decreto estadual a culpa de ter que seguir, né? Mas na narrativa dele é muito mais próxima do bolsonarismo, inclusive aí no aspecto da segurança pública, né? A política de segurança pública do município é totalmente bolsonarista. Uhum. E nesse último período aí aumentou a violência policial em Pinda? Demais, demais. Pinda agora tem guarda civil metropolitana, né? Nós não tínhamos. Até 2, 3 anos atrás nós tínhamos guarda municipal, né? Então, guarda municipal daqui cumpria a sua função base, que é cuidar do patrimônio da cidade, né? Do patrimônio público. E já de 2, 3 anos para cá foi criada a Guarda Civil Metropolitana, armada, inclusive. E aí hoje eles têm equipamento, têm carro, fazem ronda ostensiva pela cidade. E nós tivemos nos últimos 2 meses um aumento muito grande de ação ostensiva contra jovens em praças aqui em Pindamonhangaba, inclusive com o uso de bombas de efeito moral, né? Então, é esse o tipo de comportamento que a gente está vendo a Guarda Civil de Pinda adotar aqui no município, e a gente sabe contra quem é, né? Contra as minorias, contra os jovens, contra as periferias, né? As pessoas de periferia, que é esse o tipo de comportamento que se intensifica e se caracteriza, né? Se multiplica como é a política de cima para baixo do bolsonarismo, política do Estado de São Paulo, da Polícia Militar, etc. É importante a gente conversar aqui, né, aqui
aqui em São José, por exemplo, tem bastante aí discussão dos fluxos, né? Que é uma pauta, né, que é muito comentada aí pelos, né, as mídias entre com mil aspas independentes diz aí ligadas à prefeitura, né, que repudia totalmente essa questão do fluxo, né? Eu particularmente, o Giovanni, acho que, né, é preciso dar áreas de lazer para a juventude, né, pobre, né? Porque se eu, né, antes da pandemia, né, e agora um pouco, né, cumprindo todos regras de distanciamento, uso de máscara, posso ter um lugar para sair, por que que o jovem pobre não pode ter um lugar para se divertir também, né? Essa discussão que a gente precisa fazer. Aqui em Pinda tem essas alternativas de lugares para o jovem ter um lugar para poder se encontrar ou não? Não tem, inclusive, no plano diretor que foi aprovado hoje, nós fizemos essa pergunta na última audiência pública sobre o plano diretor prevê no município áreas, zoneamentos para esse tipo de atividade de lazer culturais para os jovens, de preferência com algum distanciamento de áreas residenciais, justamente para não implicar nessa questão do barulho para além do horário, etc. e tal. Não se tem o plano diretor, como eu disse, foi aprovado hoje à tarde. Essa nossa pergunta ficou aí, vai ser encaminhada para a Secretaria de Cultura, mas o plano diretor, como foi aprovado, por exemplo, não tem, né, essas áreas. Então, o jovem ele se concentra na praça, né, nas praças da cidade. E como você bem disse, Guilherme, é uma questão, o grande debate disso é você minimizar a discussão disso a partir apenas da perspectiva de segurança, né? Quando nós temos aí uma questão geracional, né, entre as pessoas de mais idade que preferem ficar dentro de casa, assistindo uma série, um filme, etc., você tem uma questão cultural sobre quem prefere um barzinho, quem prefere a rua, quem prefere ocupar o espaço público. Você tem uma questão econômica, que é essa que você colocou, entre quem tem condição de acessar um barzinho e quem tem que se reunir no espaço público livre, né, e quer espaço público mais democrático do que as praças. Né? E, claro, você tem também a questão de segurança? Tem. Né? Esses jovens têm que ter segurança até para conviver. Né? Eles têm a segurança a favor deles, para que eles convivam ali. Você tem a questão também do consumo de álcool e drogas por menores de idade, que também não é uma coisa positiva, ninguém está defendendo isso aqui, mas só que você tem diversas questões colocadas para querer resolver isso só com segurança pública. Né? Então, tem que chamar o jovem para debater, tem que chamar a Secretaria de Cultura, o Conselho de Cultura, a Secretaria de Turismo, para se pensar em como nós resolvemos essa situação de forma abrangente. E aí eu já falei disso uma vez, eu vou colocar aqui de novo. O jovem, muitas vezes, ele fica assim, o que esperam de mim, né? Porque se fala que o jovem hoje só fica na frente do celular, não sai da frente do celular. Aí o jovem vai para a rua, reclama que o jovem está na rua, né? Então, o que nós e o que a sociedade quer também do jovem, né? Então, mas brincadeiras à parte, eu acho que tem que pensar a situação de forma mais complexa, e não só a partir da perspectiva de segurança pública, e pior, a partir da perspectiva policial, né? O moralismo muito grande, né? Que achar que o jovem tem que ficar em casa, né? Chegar em casa depois das 8, né? Antes das 8, né? É um moralismo boçal. Ô, Giovanni, agora a gente está quase aí indo para os finalmente aí para a nossa entrevista, né? Queria saber aí como que anda a organização aí, né, como que foi a organização aí dos atos aí contra o Bolsonaro. Nós tivemos 4 atos aqui em Pinda, né? Foi julho e agosto. O ato do 7 de setembro, nós, enquanto pessoal, fomos para Taubaté, né? Somamos no ato do 7 de setembro lá em Taubaté, que teve os atos do Bolsonaro, os atos golpistas do Bolsonaro, mas teve também alguns atos da esquerda, né? Em algumas cidades. Em Pinda nós não fizemos, fomos para Taubaté. E depois nós fizemos mais um ato em outubro, no dia 2 de outubro aqui em Pinda, e no dia 20 de novembro agora, com a marcha antirracista, né? Sendo que nesses 2 últimos atos aí, a gente teve a organização, parceria, né? A organização do PCB, PSOL, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, o JECA, que é um movimento cultural aqui da cidade. Na marcha antirracista, nós tivemos uma importante participação do povo de Terreiro, né? Foi bastante representativo isso pelo centro de Pindamonhangaba, uma cidade extremamente conservadora, como você sabe que são a maioria das cidades
do Vale do Paraíba, né? Então, a participação do pessoal do povo terreiro foi muito representativo também nessa marcha. Então, foram quatro atos fora Bolsonaro, né? Sendo que o último agora ele teve essa perspectiva mais sobre a partir da questão racial no Dia da Consciência Negra, justamente no dia 20 de novembro. Certo. E um dos debates aí que atravessa a esquerda, né, é de quando, né, tirar o Bolsonaro, né? Inclusive eu já ouvi gente aí da CUT aí do Vale que acha que tem que tirar o Bolsonaro só em 2022. Aí eu me pergunto, sabe, que lá desgraça, o que esse cara vai aprontar até lá, né? Eu particularmente acho que o Bolsonaro tem que cair para ontem, né? Não, nem para hoje, para ontem, né? E para você, qual que é a sua opinião em relação a esse debate? Eu tenho pleno acordo com você, né? Quando vencer o Bolsonaro em 2022 nas eleições passa a ser mais importante do que derrubar ele agora, então nós temos um problema muito grave para discutir. Né? O Bolsonaro não pode, na nossa perspectiva, ficar mais um dia, mais um minuto na cadeira de presidente da República. Né? Por tudo que ele já fez e, como você bem disse, por tudo que ele pode fazer. Né? O 7 de setembro desse ano pode ter sido um ensaio, a gente não sabe. Né? E a gente sabe que foram pequenos movimentos cirúrgicos que evitaram algum levante mais preocupante do bolsonarismo no dia 7 de setembro. Né? Então, assim, não dá para brincar com o Bolsonaro, né? Não dá para brincar com o bolsonarismo. E quando a gente fala que vencer o Bolsonaro é a primeira etapa, porque nós vamos levar ainda, Guilherme, muitos anos para vencer o bolsonarismo, para colocar todos esses absurdos, esse negacionismo, essas ideias de ódio acima do amor, de morte, de vencer o outro lado por meio de bala e de bomba, né? De uma política econômica voltada para uma minoria, né? Uma política neoliberal que foca em colocar dinheiro na mão de poucos. Né? Para a gente vencer todas essas ideias que o bolsonarismo acumulou nesses últimos anos, a gente vai levar provavelmente uma década, talvez duas, não sei. Então, vencer o Bolsonaro o quanto antes é iniciar também a derrota do bolsonarismo, é iniciar o combate ao bolsonarismo. Então, não dá para esperar, como você bem disse, tem que ser agora, urgente, e por isso que a gente tem que estar nas ruas. A saída dele não dá para saber se vai acontecer por uma renúncia, se vai acontecer por um impeachment, ou de fato que aconteça nas eleições de 22. Mas o papel do campo progressista é estar nas ruas constantemente cobrando a saída de Jair Messias Bolsonaro do poder para que a gente interrompa esse período que tem que ficar marcado na história como um dos períodos mais tristes e a não ser repetido aí pela sociedade brasileira. Agora, para finalizar, né, em relação ao próprio PSOL, né, você falou aí da política tirada do Congresso, né, de uma aliança entre a esquerda, né, essa política do PSOL, ao meu ver, a gente não corre o risco do pessoal se adaptar à linha de esperar 2022? Não, até hoje não. O pessoal tem insistido nos movimentos de rua, tem insistido em estar nas articulações de puxar as agendas que estão acontecendo de forma constante, tanto as agendas mensais de grandes atos, até as agendas que são setorizadas, né? Os pequenos atos acontecendo em alguns segmentos, em algumas situações aí em defesas de pautas específicas, né? Que a gente tem acompanhado. Então, o pensamento do pessoal é pela retirada do Bolsonaro hoje, né, sem esperar necessariamente a eleição de 22. Né? Se diz aí, né, tático, porque é mais fácil vencer o Bolsonaro em 2022. Né? Mas o quão trágico é esperar até 2022 para vencer Bolsonaro. Então, retirar Bolsonaro é hoje, e esse tem sido a postura do pessoal até aqui. Então, maravilha. Então, aí, Giovanni, né, estamos aqui encerrando mais uma entrevista aí do Mesa de Debates. Né, primeiramente, quero aí agradecer por ter aceitado o convite, né, gostei aí bastante do papo, né, trouxe bastante contribuições aí, seja do âmbito municipal, né, que o canal pretende alcançar aí o máximo de pessoas possíveis, então por isso tem que se envolver na vida política estadual, municipal, e também, né, das contribuições mais no âmbito nacional. Então, quero agradecer aí ao Giovanni, né, e passo a bola para ele fazer as considerações finais. Eu que agradeço, Guilherme, aí pelo espaço, estou sempre à disposição no que precisar aqui chamar para a gente bater um papo, e encerro com esse pensamento que você trouxe também, né? A reconstrução
da democracia, a reconstrução das perspectivas do campo progressista e do campo das esquerdas começa a partir do debate nas cidades, nos bairros, nas comunidades, nos seus pequenos grupos. É só assim para a gente começar a reverter esse cenário que nós não precisamos mais viver. Eu costumo dizer que daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, a gente esteja nas praças debatendo que rumo a gente quer para políticas públicas, aprofundamento de políticas públicas, e não mais nas praças tendo que discutir sobre viver ou morrer, sobre comer, sobre ter comida na mesa ou não ter comida na mesa. Essa perspectiva a gente não pode mais vivenciar no futuro desse país. Então, tá certo, né? Concordo. Né? Então, mais uma vez aí, muito obrigado ao Giovanni, muito obrigado aí a você que nos acompanhou até o final. Né? Peço aí que se inscreva aí no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Comentem esse vídeo, se concordam aí com o Giovanni, se até mesmo se discordam. Curta esse vídeo, né? Curta outros vídeos aí que o canal produziu, né? Comentem também, compartilhem aí nas redes sociais, né? Curta a nossa página no Facebook, podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, né? E siga a gente no Instagram, né? E além de acompanhar o nosso blog Mesa de Debates. Então, acho que hoje é isso, né? Pessoal, muito obrigado. Né? Daqui a pouco vai ter uma live aí para falar de uma luta aí da UFRJ aí, bastante importante, né? E até a próxima. Fui.